Não tem nada de ciência hoje. Vamos dar uma... Hoje é pura história. Ai, que bom. A gente vai tentar entender um contexto que há muito tempo eu me fiz essa pergunta e a resposta veio depois com Emmanuel, como sempre, no livro A Caminho da Luz. Tá? E a gente resolveu dar um nome desse título para esse encontro como Evangelho e sua peregrinação. Por quê? Muito tempo atrás, nas minhas andanças, né, nas minhas jornadas, a gente ouvia muito dizer assim: por que Jesus escolheu os judeus? Para encarnar, porque ele encarnou uma única vez e trouxe o seu Evangelho, que é um código moral libertador que funciona para todo o universo, porque ele é para a alma, é para o espírito. Então, independente de onde estejamos, ou seja no plano físico, ou plano espiritual, ou em qualquer outro planeta, é um Evangelho que serve de modelo para a libertação das consciências ainda muito endurecidas nas sombras, né? Principalmente do materialismo. Então eu fiz essa pergunta e a gente começou a pesquisar, estudar, até que eu encontrei o livro A Caminho da Luz, que eu sou suspeito de falar, porque é um livro que eu estou sempre relendo, estudando, pesquisando e tudo mais, assim como outros também. E a gente encontrou algumas questões que eu achei muito interessante. Primeiramente, essa questão da encarnação, não reencarnação. Eu sei que muitos esotéricos acreditam que Jesus reencarnou várias vezes na Terra. Mas a doutrina espírita, o espiritismo, nos ensinou que não. Jesus, ele veio para a Terra, ele encarnou no planeta Terra uma única vez. Tá? Só que essa promessa de Jesus, o nosso Cristo, ocorreu lá no sistema de Capela. Capela é um sistema binário de duas estrelas. Na verdade, ele é 2 mais 2. Ele tem 2 estrelas que giram em torno de si mesma e mais 2 estrelas que giram em torno de si mesma. Tá? Capela fica na constelação do Cocheiro, e onde em um desses sistemas binários existe um planeta onde Jesus é o governador, é o Cristo, assim como aqui. O que ocorreu lá mais ou menos há 10 a 12 mil anos antes de Cristo? Ocorreu uma guerra nuclear. Tá? A civilização de Capela naquela época era como a nossa agora. Tá? Então já faz muito tempo. E realmente lá houve o holocausto nuclear, onde 4 grandes etnias, que foram os árias, os hindus, os egípcios e os hebreus, foram degradados de Capela. Para onde? Para um outro planeta, ao qual Jesus também é o governador, que nós conhecemos como Terra. Tá? A nossa Terra, ela pertence a um sistema unitário, que é uma estrela, que nós terráqueos chamamos de Sol, tá? Pertencente a uma família, que é uma constelação, que é de Hércules. Hércules é a constelação a qual nós pertencemos. André Luiz revelou isso no livro, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna. Tá? Muito bem. Então foi uma promessa de Jesus a todo esse povo degradado, que lá no planeta exílio, ele viria encarnar para trazer e para confirmar o seu Evangelho. Infelizmente, a grande maioria não percebeu que era Jesus. E tem até pessoas hoje, irmãos de religião ou não, que não creem nele como o Cristo. Simplesmente um médium, simplesmente um profeta, é um missionário, mas não o Cristo. Tá? Existe ainda até hoje. Tá? Mas isso é outra questão. Bom, o que aconteceu? Nós fizemos aqui uma pesquisa e encontramos, dentre todas essas civilizações, nós encontramos a China como a civilização mais antiga do planeta. Isso depois dos lemurianos, que já é considerado extinto, os atlantes, que também é considerado extinto. Atualmente, de 200 mil anos para cá, onde começou-se a contar uma civilização planetária, onde seres humanos começaram a se civilizar,
mesmo de uma forma primitiva, chamado Homem das Cavernas, que são os Neandertais, os Homo sapiens, os Denisovanos, os Australopithecus e tudo mais. Então, dentro desses 200 mil anos, atualmente a civilização mais antiga são os nossos irmãos amarelos. Que quando os capelinos estouraram lá há 12 mil anos antes de não os chineses, os amarelos já estavam na Terra, numa contagem de tempo há mais ou menos 30 mil anos antes de Cristo. Eles já estavam aqui. Só que eles não vieram de Capela. De onde é que? Eu estou recapitulando, porque eu já passei isso, não sei se vocês se lembram. Eles são da onde? Todos os amarelos. Amarelos que eu falo, quem são? Os malaios, os japoneses, os coreanos. Tá? Eu coloco aqui China, que eu já vou explicar para vocês. Então eles são oriundos de uma estrela chamada Aldebaran, ok? Que fica na constelação do Touro. Muito bom. Estrela e constelação do Touro. Constelação é um conjunto de uma família, ok? Então eles são aqui. Inclusive no Japão existe lá uma comemoração, não sei em que época do ano, a essa estrela Aldebaran. Eles cultuam Aldebaran. Por que será? O que será? Coincidência. Mas o que a China ofereceu para Jesus para que ele pudesse encarnar na China e trazer o seu evangelho? Por que Jesus não encarnou na China? Essa é a pergunta que eu fiz. Lá existia o grande Forri, o Lao Tse, que eu sou suspeito em falar, que Emmanuel disse que Lao Tse foi um dos grandes enviados do Cristo. Tá? Nós tivemos o mais famoso de todos, é Confúcio, né? Pois não? Eu ia falar não. Confúcio, né? Esse é famosíssimo, né? Só que nós tivemos, com um determinado tempo na China, nós tivemos o comunismo. Ocorreu a estagnação. Isso que eu estou passando para vocês consta no livro A Caminho da Luz. Eu estou trazendo tópicos resumidos aqui. Tá? Nós tivemos também o falso nirvana ensinado pelos amarelos, aquela coisa de meditar e alcançar a iluminação. Não é assim. Buda não ensinou isso. Buda, que é considerado o grande iluminado, que Buda é um termo que significa iluminado, que o nome dele era Siddhartha Gautama, na Índia, ele trabalhou, ele peregrinou e não ficou isolado no mosteiro, meditando para alcançar a iluminação. Não é assim que funciona. E Emmanuel tem um puxãozinho de orelha, uma advertência para aqueles que realizam esse tipo de vida contemplativa. Tá? E uma das grandes dificuldades, que é muito tempo depois, eu sei, mas Jesus já conhecendo essa mentalidade estagnada desse povo amarelo, o grande karma da China foi o que aconteceu com o Tibete, né? Que eles simplesmente extinguiram o Tibete. A revolução comunista na China, ela simplesmente dizimou mais do que qualquer outra revolução no planeta. Foram mais de 60 milhões de pessoas. Só no Tibete foram mais de 1 milhão de pessoas assassinadas, mortas. Então não deu certo. Jesus não poderia reencarnar aqui. Essa é a pergunta que eu fiz. Embora atualmente seja a civilização mais Aí tu diz assim, tá, mas os nossos irmãos africanos, né? Porque da África veio os antropóides. Eu estou falando de civilização organizada. Sim. Eles vieram, entendeu? Eles foram se humanizando, se tribalizando. Estou falando porque a China trouxe a bússola, pouca gente sabe. A China trouxe a medicina. A China trouxe os navios, sabiam? A China trouxe a pólvora. É da China isso aí. Fora os outros também, que a gente está falando em China, mas tem os outros, né? Os outros países também. Tá? Mas o comunismo veio muito depois, quanto tempo depois? Mas aí que está, antes do comunismo existiam vários impérios, um lutando contra o outro. Existiu os feudos, existiu o Império Ming, que se rebelou contra o Império Qing. Eu li um pouco da história. E eles eram, como é que eu vou dizer assim, eles eram, em termos de conhecimento, eles eram, que Emmanuel explica com mais detalhe no livro, eu trouxe apenas tópico. Eles sempre tiveram a mentalidade estagnada. E a grande comprovação disso, que é antiga, é o muro da China. A muralha. A muralha da China, o que é? Tu lá, eu aqui. Como é que Jesus ia trazer o evangelho que era para o planeta todo? Não era só por... Então a mentalidade, entendeu, desse irmão, e não é porque eles não eram capelinos, porque eles não eram governados por Jesus. Essa turma veio do outro Cristo lá. Não é isso, é que aqui eles não ofereceram ambiente propício para o Cristo.
Não, mas nessa questão, Cristo já sabia o que ia acontecer. Jesus? Sim. Ele já sabia. Já. Que A Terra, olha só, a Terra, excelente pergunta, excelente pergunta. Qual a idade da Terra? 4,6 Bilhões. bilhões de... Essa é a idade de Jesus. Para nós aqui. Ainda bem. Como Cristo. Por isso que Chico disse, nós não temos cabeça para entender Jesus. Se ele era o Cristo, em capela. Olha a idade de Jesus como Cristo. Que humano ele já não é muito tempo. Perispírito ele já não é muito tempo. Anjo, corpo sublime, há muito tempo. Ele é um ser divino. Por isso que ele diz que ele é Cristo. Porque ele constrói mundos. Junto com Deus, junto com o Pai e seus ministros. Então, um homem que tem uma idade dessa como Cristo, acho que conhece um pouco o seu planeta, né? O planeta que ele criou. Inclusive as civilizações que estão lá dentro. Tá? Alguém quer fazer alguma coisa? Não, Vamos lá, tem bastante coisa para passar a hoje. China, que essa estagnação, esse, né, que considerava até o cultismo, né, que a China era uma civilização muito avançada. Muito. E eles não, pelo conservadorismo, eles não queriam que aquelas informações deles saíssem de lá. Claro, exatamente. Então, Claro. aquele argumento, tem um argumento, né, que a muralha foi o pretexto por causa das invasões mongóis, na verdade. Exatamente, exato. Foi Eu ia para dizer isso agora. preservar Também, também. toda a riqueza, toda a tecnologia e cultura. Foram centenas de anos para levantar aquilo. Mas é isso aí mesmo, falou tudo agora. Eles Tá? são assim até Até hoje. hoje, né? Lá no Japão, eles não deixam sair, por exemplo, a acupuntura, né? Tem técnicas que só as famílias antigas lá que sabem e não passam para o mundo. Estamos estagnados. A tecnologia que é Olha. só com os Estados Unidos que eles Olha o termo Vai, vai. de humano esperto, né? Estagnar. E isso tem um. Deixar. Eles têm motivo para isso. Quem eles? Como é que eu vou te dizer? Todos nós temos os nossos motivos, né? É que dá ouro pro ladrão. Mas tem uma questão que é interessante aí, que o plano espiritual divino, ele atua para que todos nós hajamos com solidariedade. Mas É a mesma coisa que mas aí é dizer outro assim, barco, né? Oi? É outro barco. A Terra é um barco único. Nós estamos num único barco chamado Terra, no navio. Mas como tu disse, é governado por outros, Não governado por Cristo. os amarelos? Jesus governa a Terra. Sim, Então, os amarelos estão na Terra. mas eles já não estavam. Jesus construiu a Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Eles estão há 30 mil anos. Não é 13? Não, 30. 13, mais ou menos 13 a 12 vieram os capelinos. Que agora a gente vai continuar. Deixa eu só continuar o raciocínio que daí vocês vão entender melhor, tá? Bom, aí nós demos um segundo pulo aqui que nós viemos para a Índia. Pô, por que não deu certo na Índia? Por que Jesus não encarnou na Índia? É a pergunta que eu fiz, caramba. Ué, por que o homem não é? Essa caneta aqui tá. O que aconteceu? Há mais ou menos 7 mil anos, uma das etnias capelinas começou a encarnar na Índia, no país que hoje é chamado Índia. Então, os indianos são Linos. mas o primeiro foram os árias. Por que não deu certo com os árias? Porque os árias das quatro etnias, eles eram os mais guerreiros. Eles não queriam saber de religião. Eles são materialistas, é o grande objetivo deles. E eles criaram várias civilizações. É a etnia capelina que mais se espalhou. Eles começaram a encarnar na Terra por volta de 10 a 11 mil anos atrás. Encarnar, que no plano espiritual já vieram há 12 mil anos atrás. Então houve toda uma preparação para a encarnação desses seres. Por exemplo, a Mesopotâmia, onde nós temos a Babilônia, a Síria que hoje é o Irã, né? A Babilônia que hoje é o Iraque, os acadianos, os assírios, se eu não me engano, são os libaneses. Nós temos os fenícios, mais tarde vieram os gregos, os romanos, os turcos, os russos, tudo isso ou seja, a galera se espalhou, mas todos com um pensamento muito materialista. Então, dentro desses povos aqui não tinha como Jesus encarnar e trazer. Mas o que a Índia oferecia para Jesus? Nos trouxe o Gandhi,
né? A Índia nos trouxe Buda, grande Siddhartha Gautama, trouxe Sai Baba, trouxe as questões da meditação, trouxe os ensinamentos dos chakras, a questão do karma, mas Emmanuel deixou bem claro uma coisa, que a Índia cultuou, trouxe os indianos, os hindus, trouxeram uma mentalidade capelina que se estabeleceu aqui na Terra, que foi as... É o mesmo caso dos chineses, dos orientais, né? É. Só que não no aspecto religioso. Uma outra questão. Então não teve como oferecer. A terceira etnia a encarnar na Terra dos capelinos foram os esses sim, foi mais ou menos de 7 a 6 mil anos atrás. O que trouxe os egípcios? A mediunidade. Em termos de mediunidade, cara, só que a gente não sabe muita coisa. Porque eles não deixaram muita coisa. É diferente dos hindus, que até hoje, né, a gente tem maravilhas. Nós tivemos a mediunidade, nós temos uma grande figura chamada Akhenaton. Tá? A Índia trouxe 400 anos, o Egito trouxe 400 anos de escravidão, né, que foram os hebreus, ok? O Egito trouxe Moisés. A primeira manifestação, a primeira revelação, em termos de tópicos, do Evangelho de Jesus. O primeiro passo, que trouxe o famoso Decálogo. Decálogo o que é? Os 10 mandamentos. Leis divinas que serviram de inspiração para a criação das nossas leis civis. Então toda lei penal, lei trabalhista, lei administrativa, lei tributária, lei familiar, todas essas leis, isso que eu estou falando, Emmanuel afirma no livro A Caminho da Luz. É uma revelação espiritual. Tá? Então trouxe Moisés, mas ainda assim não deu certo, por algum motivo não fechou com Jesus. E agora? O Cristo não descansou. Vamos para a Grécia, né? Por que a Grécia? Porque a Grécia, segundo Emmanuel, eles foram os grandes continuadores do conhecimento egípcio. Exatamente. Pouca gente sabe disso. Emmanuel afirma isso no livro O Consolador. É A Caminho da Luz. Tá? Na Grécia. Grécia, né? Nós tivemos grandes filósofos. Tivemos Sócrates, tivemos Platão, reencarnação de Allan Kardec, Chico Xavier, olha que loucura. Mas nós também tivemos o cientificismo, porque Paulo de Tarso, quem leu o livro Paulo e Estevão de Emmanuel, vai entender o que eu estou falando. Paulo de Tarso teve muita dificuldade de levar o Evangelho de Jesus na Grécia, eles não aceitaram. A ideia de um Cristo, trouxe o Evangelho, se sacrificou. O grego isso é conversa. Tanto é que Paulo foi e em seguida voltou porque ele não conseguiu. Foi uma das grandes, uma das grandes frustrações de Paulo. Eu sei porque eu li o livro. Recomendo que vocês leiam esse livro. Paulo e Estevão. Cara, um dos livros mais fantásticos que tem de Emmanuel. Tá? Paulo de Tarso, ó. Mas a Grécia, ela formou um karma coletivo para todo o povo. Que foi quando? Quando eles simplesmente disseram que Sócrates deveria morrer. Que Sócrates foi julgado, condenado a beber o veneno na época chamada Cicuta. Por quê? Porque Sócrates, ele era contrário ao politeísmo dos gregos. Gregos, qual os grandes deuses dos gregos lá? Era Zeus, era Afrodite, quem mais? Apolo. Eles eram politeístas. E Sócrates trouxe, assim como Akhenaton no Egito, apesar que o egípcio ele era politeísta com outros fundamentos, mas tiveram também determinados faraós que começaram a cultuar de forma equivocada vários deuses, não reconhecendo mais o Deus único. Tá? E Sócrates, ele reconheceu que ele foi condenado. Mas que tipo de karma coletivo a Grécia recebeu? Vamos um pouquinho do passo aqui. Roma. Ou seja, os gregos, principalmente com Alexandre o Grande, no chamado Império grego, né? Eu vou me lembrar agora o termo correto, que viveu mais ou menos há 300 anos antes de Jesus.
Roma, ela começou a levantar o seu império por volta do ano 70 a.C. E os caras eram bons, muito bons, porque Roma produziu, além de grandes pensadores, grandes arquitetos e engenheiros. Ou seja, eles eram belicosos, porque eles tinham o sangue ariano correndo nas veias. Não fala isso aí. O que aconteceu com a Grécia? Foi totalmente dominar. Ou seja, o Zeus virou Júpiter, Afrodite virou Minerva, ou Vênus, se eu não me engano, né? O Apolo, se eu não me engano, virou Marte, né? Ele era o deus Sol. Não, o Apolo é outro. O Apolo é o Sol, aquele outro que é de Ares, né? Ares virou Marte. Ares virou Marte. Deus da guerra. Aquele outro que é Hades, que é o deus dos infernos, virou Plutão. Mas como assim virou? Porque Roma, ele tinha uma característica. A Roma, quando ela conquistava um povo, ela conquistava os deuses do povo e renomeava os deuses. Entendi. Por isso que Roma chegou a ter centenas de milhares de deuses no seu panteão. E Emmanuel explica isso muito bem no livro A Caminhando. Que ele conquistava os teus deuses também e renomeava. Entregava para o sacerdócio. Era a ideia deles, né? Mas o que não deu certo com Roma? Por que Jesus não, né? Com Roma, e aí, conquistas. Roma ela foi determinada por Jesus, antes de encarnar, para ser a capital do mundo. Assim como lá atrás, Nabucodonosor teve essa missão, depois Alexandre o Grande teve essa missão, Roma, ela foi considerada assim, por isso que evoluiu muito, Roma cresceu muito. Não teve a tecnologia que nós temos hoje, tá? Porque a revolução industrial, que é das máquinas, veio muito tempo depois. Mas eles tinham grandes arquiteturas e engenharias que até hoje, se for estudar como é que eles construíam aquelas cidades, aquelas vielas, o próprio Coliseu, aquilo era uma maravilha de engenharia. Até para a época, os arquedutos e tudo mais, tá? Mas qual foi o problema de Roma? Roma cedeu à vontade das trevas. Cara, eu quando li isso, eu digo, meu Deus. E várias vezes, Jesus e seus ministros advertiram Roma do perigo que estava rolando. Tanto é que se for pensar hoje, Roma, que praticamente dominou mais da metade do mundo na sua época, muitos historiadores até hoje perguntam como é que foi ruir um império desse jeito. Como é que pode isso? Aí Emmanuel conta que dos tribunais divinos vieram decretos divinos e pela força das coisas, Emmanuel não explicou como, pelos detalhes, pela força das coisas, a força desses decretos divinos, Roma começou a ruir. Porque como é que começa um império a ruir? Internamente, né? Um briga com o outro, daqui a pouco um guerreia com o outro. Pode ver, Roma foi ruindo internamente. Aí enfraqueceu para quê? Para que na época os hunos, que veio através de Átila, o rei dos hunos, começaram a destruir tudo e começaram a ruir. Porque internamente já era uma briga. O imperador já não era mais respeitado. Vieram os bárbaros, chamados bárbaros, que não eram só os hunos, tinha os germânicos, tinha muitos bárbaros na volta. Que a gente pensa que é só os hunos. Não, Emmanuel conta assim a história de uma forma extraordinária. Começaram a ruir, começaram a detonar. Não deu certo. E agora? Onde é que Jesus vai? O que é essas trevas aí? Espíritos das trevas. Mas não é qualquer espírito que cai na lama, trevas é coisa séria. E Chico Xavier, ele foi convidado para um banquete nas trevas. Tá, então quem... Desculpa, tá. Não, aí o Emmanuel disse, não, tu vai, Chico. Digo, mas como assim? Tá louco? Não, tu vai. Tu foi convidado para um banquete nas trevas. Digo, mas Emmanuel, Chico, a mineirinha, uai, só, o que eu vou fazer lá? Fica quietinho aí. Foi. Emmanuel, eu vou estar contigo, você não vai me ver. Olha, ele, em projeção astral, não via Emmanuel e nem os caras viam Emmanuel.
Porque existe, foi o que a gente estudou semana passada, a questão da frequência dos átomos. Emmanuel aumentou a frequência e os caras não viram ele. Mesmo todos estando desencarnados. Tudo é a frequência do átomo, a escala vibratória. O que acontece? Ele foi. E não é a nível de umbral, é trevas, é subcrosta, é abaixo. Tá, esses espíritos das trevas, então, são os primeiros, os primórdios. Possivelmente sim. Digamos, são os grandes dominadores, né? Porque esses caras assim não são qualquer soldadinho, né? Eles são grandes líderes, né? Eu não tenho essa informação, o Emmanuel não traz. Eu acho que isso ainda está nos arquivos da espiritualidade maior. Mas eles existem e Chico Xavier diz que eles são muito organizados e muito hierarquizados. Eles têm uma hierarquia quase perfeita, segundo Chico Xavier. E esses caras que Chico viu, que daí Chico desceu, chegou lá embaixo, viu só trevas mesmo. O umbral era fichinha, não via nada. E o Emmanuel segue aqui, mas eu não estou enxergando nada. Vai que tá firme. Mas Emmanuel, vai que eu estou contigo. E foi, chegou lá, ele viu uma luz lá no fundo, assim, foi indo. E aquela luz começou a aumentar e ele chegou no meio daquela escuridão toda, ele viu que era um castelo. Que aconteceu o Geraldinho. E ele entrou, bateu assim, pouco, a porta abriu e o Chico já... Emmanuel, vamos embora daí. Fica quieto aí. E aí quando abre aquela... Se apresenta quem? Um mordomo na Chiqueira. Eu sou o Francisco. Seu Chico, mas que prazer. Entrem, por favor. Cordialidade. Chegou lá, Chico viu aquela festa maravilhosa, tocando músicas antigas de Mozart, Beethoven. Não, que sertanejo. Tu acha que os caras têm mau gosto? Sertanejo aqui pra nós. Não, Mozart, Beethoven, coisa chique, filha. Sertanejo é o que você vai ver mais. Coisa chique, ó, os caras tudo aqui no bababá. E o Emmanuel disse assim, ó. Mas Emmanuel, vinham, conversavam, cordialidade, educação, coisa assim, de outro mundo. Outra não dá para explicar. E o Emmanuel, só uma coisa, Chico, não beba o que eles vão te oferecer. Aí diz que os caras vinham assim, os mordomos, né? Mordomo não, é garçom, né? Desculpa, né? Garçom. E tinha um líquido meio azulado, assim. Digo, não beba. Vinham, vários se ofereciam, não, tudo bem. E o papo vem, o papo vai, e o Chico disse assim, mano, você tá aí, tô, Chico. Me diz uma coisa, nós erramos o endereço, irmão. Nós erramos, uai, o que é isso? Aí ele disse, Chico, mas você não notou uma coisa, olha pros pés deles. Caprinos. Aí eu olho para essas imagens que querem vender de Exu e fora. O que são esses seres aí? Quando eu tinha nos pés? Eles eram, daqui para baixo eram pés de animais, que lembravam os bodes, caprinos. Sim. Por quê? Porque aquilo não é apenas uma simbologia, não é isso. Aquilo significa o quê? Que daqui para cima são seres altamente humanizados e civilizados. Porque a lei tu não esconde da lei de Deus. Daqui para baixo, os pés ainda são animalizados, agarrados ao solo, materialistas. E o materialismo inteligente transforma o ser das trevas. O que eles queriam com essa visita? Conhecer Chico? Claro. Então, E ele vazou fora. Então Roma caiu para esses seres, não foi para soldadinho que fica ali, caído numa lama. Pois não. o diabo existe ou não? Não. Esse ser não. Esse ser mitológico não. Não, mitológico não, que é um mito, né? Lúcifer, na verdade. Mas as trevas então existem. As trevas existem, mas não existe um líder, Não, sim. que é um anjo que caiu, conforme a história conta. Mas Isso como tudo é bem organizado. só que ali não é o único local, né? Sim. Entre eles existem outros castelos que nem sempre eles se entendem entre eles. Sim. Porque a dominação, porque são materialistas. É isso que acontece. E Roma caiu para um deles.
Porque chegar no ouvidinho do imperador, do senador de Roma e conseguir corromper não foi fácil. É o que tentaram fazer com Jesus. Conversa, esse negócio de Jesus, 40 dias no deserto, os caras te atiram. Não, pô, Jesus, vem cá, eu te dou um pãozinho. Eles te tratam assim. Pô, mas aqui, olha só, cara. Um lugar incrível. Esse fascínio Com educação, a Só fascinação. com olhar e outro, eles ficam te olhando assim, não, vem minha amiga, vem, tu não saiu, eu te ajudo, eu te entendo, e fico aqui, ó. E aqui eles já estão hipnotizando. Eu sei porque eu já, não gosto nem falar, os caras são terríveis. Mas vamos lá, não deu certo em Roma, e agora? Israel, por volta de 5.000 anos atrás, só um toque, 5.000 anos é a idade da Bíblia, do Antigo Testamento. Por quê? Porque é a história de Israel, não é a história do mundo. Não. O Antigo Testamento é a história desse povo. Tanto é que Adão e Eva, isso é um mito. Foi uma simbologia criada por Moisés para demonstrar às pessoas na época a ideia dos exílios. Adão e Eva, na verdade, é um símbolo do exílio de Capela. Mas de quem? Ele estava falando dos hebreus, que até onde ele conhecia, apesar que ele viveu no Egito, né? E os egípcios sabiam disso, porque foram os sacerdotes mais evoluídos da terra, foram os egípcios. Então Adão e Eva é a simbologia da vinda deles, Dos Capela, dos pra cá. dos exilados de Capela. Agora vocês- Aquela comeu a maçã do pecado. Agora vocês têm essas regras, Exato. fazem O paraíso é o planeta Capela, que na época era que nem nós hoje, civilizado. Então imagina um planeta que é totalmente primitivo. Então Capela simbolizou o paraíso. Hoje Capela é um planeta regenerado, não tem mais nada. 10.000 anos, tá louco. Olha a evolução dos caras. 10, 12 mil anos para cá. Imagina o que evoluíram. Tanto é que hoje Capela é um paraíso mesmo, que é um planeta já bem regenerado, quase que entrando na fase de planeta feliz. Imagina. Top dos top. Mas aí o que Jesus encontrou? Encontrou o monoteísmo, que de todos os povos, os hebreus foram mais guerreiros. Deus único, e sofreram os bichos. Por isso que Jesus escolheu a quarta etnia capelina, os hebreus, porque foi o povo mais sofrido. Muita gente acha que não, Jesus poderia ter vindo aqui no Egito. Não, muita gente acredita que Jesus viveu na Índia. Não, isso é conversa. Isso tudo é conversa. Tá? Foi o povo que mais se manteve na fé e na união. Jesus, que foi considerada a segunda revelação que o Espiritismo nos ensina, né? Encarna uma única vez na Terra, em Israel. Tá? Só que depois disso, eles começaram as guerras, as divisões, né? E tudo mais, e a coisa não fluiu bem. Tá? Tem uma parte aqui que eu fiz, que são os essênios, que muitos irmãos dizem que Jesus, em sua infância, ele pertenceu à ordem dos essênios, para poder aprender. Não sei se vocês já ouviram isso. Muitos falam isso. Tá? Outros falam que Jesus ele foi para a Índia. Outros dizem que Jesus esteve no Egito. Tudo conversa fiada. Jesus, na sua infância, na sua adolescência, até os seus 30 e poucos anos de idade, se eu não me engano 30 anos, ou 33, quando ele começou de fato a sua missão como Cristo, ele esteve na carpintaria com seu pai José, trabalhando, porque eles não eram pobres, eles eram miseráveis. Então tudo isso é história. Ele ficou lá disciplinado, arrumando mesa, fazendo isso, Mas ele era judeu Sim. Jesus sim. Ele renasceu, ele rituais. nasceu no povo que na época não era Israel, era hebreu, né? Chamado de hebreu, povo hebreu. Tá? Então toda a história que conta no Novo Testamento é aquilo ali mesmo. Só que o negócio de saiu, que muitos esotéricos falam um monte de coisa. Os essênios, nada, porque Jesus, na sua infância, ele já sabia que ele era Cristo. Ele não era que nem nós, que a gente não se lembra das reencarnações. Ele, na fase infantil, ele já sabia que ele era. E foi uma crença totalmente diferenciada. Não dá nem para imaginar. Aí diz assim, mas por que não se fala da infância de Jesus? Ela fala o quê?
Ele estava trabalhando com o pai dele. Está entendendo? Ramatiz ainda tenta trazer essa questão da juventude de Jesus no livro O Sublime Peregrino, que é muito bacana. Mas eu, com todo respeito, Ramatiz lá já disse que não. Jesus aprendeu com os recém, teve uma iniciação, pisou na bola. Desculpe, Ramatiz. Que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, deixa bem claro. Não, Jesus sempre soube, sempre foi tal qual era. Um Cristo para nós de 4 bilhões e meio de anos terrenos de evolução como Cristo. Alguém aqui consegue alcançar isso aí? Por isso que eu digo, a Umbanda tem que reconhecer quem é esse Oxalá, esse não é qualquer Oxalá. A gente tem que bater cabeça. Esse é o único ser, com todo respeito, a quem realmente a gente deve devoção. Que todos os outros, todos nós estamos na jornada, na caminhada. Claro, os guias estão muito superior a nós. Mas em relação a Jesus, olha o que Chico disse, nós não temos cabeça para entender esse homem. Esse é um ser divino, é outro patamar. Tá? Mas e aí, o que aconteceu depois disso? Veio a França. Por que a França? Nós tivemos grandes pensadores como Voltaire, Descartes, que trouxe a ciência. Tivemos pintores e escultores que nada mais eram que a reencarnação dos gregos. Os gregos reencarnaram tanto na França como na Itália. Tá? Os grandes filósofos, tá? Nós tivemos aí Michelangelo, né? Que anos mais tarde no Brasil reencarna como Aleijadinho. Tá? Aleijadinho era o Michelangelo, né? Qual o problema na França? Revolução Francesa. Aí veio aquele que trouxe a terceira revelação, que foi Kardec. Mais tarde nós tivemos um espírita que seguiu Kardec, depois do Leon Denis, tá? Que foi o Rostand. Esse é considerado o coveiro do espiritismo. Então, eu li um livro dele, Rostand? 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Eu achei fantástico. Eu achei assim, ó, parece que viaja muito, né? Porque ele fala de Jesus, a infância, fala de tudo, né? Da maternidade, do ventre, sim, tudo assim. Tudo. E ali ele fala que Jesus não teve um corpo carnal, não. Por isso que ele é considerado o coveiro do espiritismo. Ele prestou totalmente um desserviço ao espiritismo em relação a Kardec. Por isso que o espiritismo morreu na França, por causa desse homem aqui. E hoje o Brasil ainda ovaciona ele. Os 4 evangelhos. Ai, maravilhoso. Eu achei maravilhoso. O que eu vou dizer, né? O que eu vou dizer? Não, mas assim, pela A riqueza. Sim, é que nem Ramatiz no livro Sublime Peregrino. Tudo ali me disse que sim. Eu concordei com Sim, é que tu concordou com a ideia. É isso, porque às vezes quando não tem outras informações, aquilo ali é perfeito. Não, mais louco que concordar com o livro de Urântia. E quem leu o livro de Urântia e concorda com aquele livro, aí sim, né? E eu conheço, porque eu levei 5 anos para ler esse livro. E participei de seminários do pessoal de Urântia, do livro de Urântia. E depois, mais tarde, eu digo, não, só um pouquinho. A gente chega uma hora que tu tem que filtrar, entendeu? Não, só um pouquinho. Aí quando o Geraldinho me apresentou Chico Xavier, e Chico Xavier me apresentou a doutrina espírita, de novo, aí eu fiz a minha escolha de novo. Então, esse cara aqui, ele tem os evangelhos, tem muito espírita, não sei se a Federação Espírita, não sei se crê nele, né, enfim, se acredita, se não sei. Sei que já vi muito espírita lutando. 4 evangelhos, maravilhoso. O pessoal fala muito desses livros. Mas ele teve uma questão judicial, tá? Algumas fraudes que ele proporcionou em termos de materialização, que não eram materialização, eram fotos forjadas. E teve problemas graves, inclusive ele teve, se eu não me engano, o Geraldinho conta bem essa história. Ele sofreu processo crime por fraude. E ali, cara, aí a doutrina espírita perdeu a credibilidade. E ele é considerado o coveiro do espiritismo na França. Coveiro. Acontece, né? Muito bem. Aí vamos para os Estados Unidos, né? Opa! Antes dos Estados Unidos nós temos a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra explorou os Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque aqui estão os espíritos reencarnados de Roma. Por isso que os Estados Unidos tem aquela... Washington é toda romana.
assim como a Inglaterra também. São os espíritos romanos. Por isso que o maior império do planeta não foi o passado, o maior império do planeta foi o inglês, né? Porque o inglês ele dominou tantas terras que quando uma terra entrava na noite, o outro país conquistado já era dia. Então eles diziam assim que o império que o sol nunca se deita. Nossa. Porque o inglês foi o maior império do mundo, de tantos países que ele conquistou. Um deles foi os Estados Unidos, né? O que trouxe? Trouxe os romanos. Os Estados Unidos foi considerado, foi preparado por Jesus e seus ministros para ser o cérebro do mundo. E os Estados Unidos é o cérebro do mundo. Em termos do direito Que loucura. e termos da democracia. Gostando ou não, é assim que funciona. Gostando ou não. Tá? Eles são extremamente também eles não são pagães. Diferente de outros países que ainda cultuam o paganismo. Eles são cristãos. Tá? Mas os Estados Unidos têm um problema. A dominar. Cara, os caras são romanos. Sim. Tá na veia ainda dos caras. E agora, tipo, bom, o evangelho veio aqui. Daqui o evangelho renasceu aqui. Por que ele não veio para cá? Porque se aqui praticamente eliminaram o evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, por isso que se diz que o espiritismo é o evangelho redivivo. Por que não veio para cá? Né? Não. Aí nós tivemos olha a peregrinação desse evangelho. Que loucura. Por quê? Em Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, surgiram a leitura, a releitura, a trileitura desse livro, que daí vocês vão entender bem por que a nossa pátria foi escolhida por Jesus e seus prepostos e seus ministros para ser o coração do mundo, a pátria do evangelho. Que o título desse livro não é por acaso. Aí diz assim, porque nós brasileiros, né, Nair? Não. Nós brasileiros não passamos de europeus cansados, judiados, de tanto remorso, de tantos erros cometidos. Então, muitos dos europeus que cometeram crimes clamorosos, principalmente nos 200 anos de Inquisição, nos 200 anos de Cruzada, 600 anos de Inquisição e outras guerras mais, porque a França é o país que mais guerreou no mundo todo, tem mais, já te dou a palavra, tem mais de 1.500, 1.700 guerras, né, em toda a história da França. Ela botou Roma no chinelo, que Roma deve ter umas 300 guerras. A França e a Inglaterra foram os dois países que mais guerrearam, mas principalmente a França. Então, muitos desses espíritos que viveram aqui pediram para Jesus para reencarnar no Brasil. E a reencarnação, vocês acham que foi uma maravilha? A primeira vez que vieram para cá? Muitos vieram como escravos. Entendeu? Mas um espírito já cansado de si mesmo, cansado de errar, mas já com ideias diferenciadas. Entendeu? Ideias como um povo que trouxe somente um povo como o brasileiro, que é um povo de multifacetas, que tem várias facetas. Nisso tudo, essa variedade de visões, isso de uma certa forma nos reporta uma união, tá? O respeito entre os povos. Tá? Trouxe a árvore do Evangelho, é o celeiro do mundo. Uma coisa muito interessante que a Amazônia, ela se constrói nessas três letras, nessas três vocábulos aqui. Ama, que significa amada, Zion, terra ou prometida, e a Deus. Amada terra, prometida de Deus. Amazônia. Tá? Trouxe o Chico Xavier, que desencarna em 1869 como Kardec. E o escolhido, o apóstolo do amor, reencarna em 2 de abril de 1910. Muito curioso isso. E umas questões aqui que eu quero trazer para vocês rapidamente, que o tempo já está curto, é no Apocalipse de João. Que é o Apocalipse, tu tem o Antigo Testamento, o Novo e o Apocalipse. Versículos se diz, né? 21 e 22, tá? Olha que interessante. Eu, João,
vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Imagina. A nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada. A esposa ataviada nós já descobrimos que é o Brasil. E o seu marido, João Evangelista, lá atrás já estava prevendo que Jesus ia encerrar sua jornada do seu Evangelho, a peregrinação do seu Evangelho aqui no Brasil. Aqui ele trouxe o Evangelho, aqui ele trouxe o Consolador, e aqui ele vai trazer digamos assim, o culto do Consolador, tá? Culto verdadeiro do Consolador. Olha que interessante também. No meio de sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que árvore da vida é essa? O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Tá? Saúde das nações. Né? É a saúde das nações, a árvore da vida, a doutrina espírita. Emmanuel, no Caminho da Luz, ele diz o seguinte: nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Então, toda a América, principalmente a América do Norte, a América Central e também a América do Sul, principalmente nós aqui, nós somos os precursores de uma nova civilização. Porque nós somos considerados o coração do mundo. E o coração, ele plasma as ideias. E as ideias determinam o nosso destino. Então, o cérebro do mundo é dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos precisa aprender a nossa forma de amar, a nossa forma de se respeitar. Isso vocês vão ver se vocês lerem Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Humberto de Campos menciona o seguinte, Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro. O que é o Cruzeiro? Cruzeiro é a constelação, né? Cruzeiro do Sul, que é o Brasil. Tá? A árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Olha o Brasil. E Visconde de Ouro Preto, que é quase um espírita, quase nenhum conhece, diz o seguinte: aqui no Brasil forma-se uma nova raça e uma atuação transcendente se verificará em época não distante na reconstrução geral do mundo. Olha o que ele fala da Europa. A Europa, embriagada de violência e de sangue, sucumbe ao peso de crimes seculares na tabela expiatória dos grandes sofrimentos coletivos. O homem do século XX e XXI esconde-se por detrás das muralhas dos livros para assassinar o direito, disfarçando-se nos excessos intelectuais para desorganizar a paz. Olha só. O Brasil tem uma missão particular no quadro da evolução humana e deve contar com o sacrifício de seus filhos mais dignos e mais operosos. A diversidade brasileira é essencial para o sucesso de sua missão restauradora das crenças puras. O que ele falou aqui sobre a questão da muralha dos livros, assassinar o direito, disfarçando os... Porque a Europa ela é considerada um continente super alfabetizado, no entanto, com crimes pior até mesmo do que selvagens. Tem muita coisa para acontecer lá. Já está acontecendo. Tem muita coisa. Por isso que muitos dos espíritos que se arrependeram começaram a migrar para os Estados Unidos, para o Brasil e tudo mais. Principalmente para cá. Quem vem para cá tem que seguir o Evangelho de Jesus. Quando ele fala em crenças puras, veja bem, quando ele fala em crenças puras, ele está se referindo não somente ao materialismo, que a nossa grande luta é contra o materialismo, mas aquelas crenças absurdas. Crenças de que se eu parar com tudo, eu viver uma vida contemplativa, se eu viver uma vida meditativa, eu vou para o céu, vou para o paraíso, eu vou para o Nirvana. Ou acreditar em certas coisas, em certas crenças, crendices, superstições, lendas, mitos, como dizia Mata e Silva, que não vão nos levar a nada. Porque a nova era, ela está trazendo essa proposta, são ventos que estão vindo para nós. A gente tem que botar tudo, a gente tem que reanalisar tudo que a gente aprendeu.
E tem que verificar o seguinte, pô, isso aqui é legal, isso aqui funciona, pô, isso aqui já não é mais. Que nem eu acabei de falar para vocês. Eu levei 5 anos para ler um livro, achei o livro maravilhoso. Chegou um tempo que quando me veio à mente a misericórdia de Deus, do Cristo, e eu fui entender, apreciar a doutrina espírita, não, só um pouquinho. Eu peguei esse livro e botei de lado. Por isso que não adianta, que legal, é muito bonito, mas só um pouquinho. Isso é real ou é intelectualmente interessante? Se é intelectualmente interessante, beleza, mas tem que ver se isso tem um rumo, tem um norte para nós. Pelo menos é essa a escolha que eu fiz. A escolha que eu fiz foi essa. Eu digo, não, eu vou seguir quem realmente está me mostrando uma realidade mais factível. Porque intelectualidade é o que aconteceu com a Europa. O mundo todo já foi governado pela Europa. Dependeu da Europa, desde Roma, desde a Grécia e tudo mais. O mundo todo dependeu. Hoje a Europa está com um karma pesadíssimo lá para uma inteligência extraordinária, porque os caras são muito inteligentes. Mas não tem o coração. O coração do mundo apaga. Então isso é um alerta muito grande, muito forte para todos nós. Posso terminar aqui, gente? Deve? Só para concluir aqui, eu trouxe uma coisa que eu nem ia trazer, mas vamos lá. As bem-aventuranças de Jesus, que para mim, dentro do seu evangelho, para mim, um dos ensinamentos mais profundos, assim, as bem-aventuranças do Cristo. E eu encontrei uma convergência muito interessante. Não sei se vocês notaram, são 8 bem-aventuranças de Jesus, ele fala. E eu encontrei convergência com as potências divinas. E parece que cada bem-aventurança, porque o que é uma potência divina? É Deus manifesta, é a potência de Deus. Jesus, ele sempre disse, eu e o Pai somos um. Então é muito natural que ele, em seus ensinamentos, ele sempre ensinou, trazendo, de uma certa forma, as potências de Deus em seus conhecimentos, em seu evangelho. Porque ele reconhece isso tudo até que ele é Cristo. Por exemplo, quando a gente diz assim, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Ele está falando em humildade, né? Aquele que basicamente diz assim, só sei e nada sei. Só isso. A humildade aqui a gente pode fazer uma convergência com o Odimar, né? Mais ou menos. Ok? Bem-aventurados, os mansos, pois eles herdarão a... quem é violento e quem gosta de briga, não leva desaforo para casa, começa a ter repensar valores. Porque vai passar por muita situação aí fora, porque são análises, né? A gente está sendo analisado. Os mansos aqui, eu particularmente boto Iemanjá, mas pode ser qualquer outro, tá? Esse sim, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Pode ser Ogum, né? Ou pode ser Xangô, não é mesmo? Agora, justiça não é vingança, né? Infelizmente. Olha o de guerra aí. Que a maioria de nós não pede justiça. Infelizmente. A maioria de nós pede o quê? Ferro. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão. Cara, o único jeito de alcançar misericórdia, porque a gente tem um caminhão de dívida, porque a gente veio, a gente passou por tudo isso aqui, cara. A gente passou. Agora eu estou dando o roteiro para que a gente possa se manter nesse evangelho. E para mim existem vários roteiros, mas dentre eles as bem-aventuranças do Cristo, para mim, são as mais. Né? Misericórdia aqui, quem é que pode ser, Onaí? Misericórdia? Bota a mão. Misericórdia. Eu vou seguir a tua linha. Yorimar. Yorimar já falei. Oxalá? Acho que Oxalá. Oxalá, não tem problema. Não tem problema, por quê? Porque os orixás são entrecruzados, gente. Isso que eu sempre ensinei. Independente de onde eles estão, isso aqui é na Um deles vai ser. Eles são tudo segundo, porque é Deus. Isso é Deus manifesta. Mas eu quero mostrar para vocês que tem uma convergência aqui. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O choro aqui vem uma coisa muito interessante. O choro, ele é importante no sentido de nos preparar para aprendizados. O choro é quando a gente quebra o nosso ego.
Quando a gente se emociona com uma história, se emociona com uma situação, não é aquela pessoa que só tem a inteligência, entendeu? Tem aquela coisa do europeu mesmo, né? Só muito intelecto, mas pouco sentimento. Eu não estou falando de todos, né? Inclusive os americanos também, né? Também não estou falando de todos, tá? Quem é que pode ser os que choram aqui? Pô, eu vou eu ia dizer, bom, vamos orar. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. O preto velho eu já botei lá, mas pode ser, não tem problema. Puro de coração, quem vê a Deus é Cristo. Então eu botei Oxá. Eu botei Oxalá aqui. Mas pode ser outro aqui, se vocês quiserem. O que é que faltou aqui? Coração. Eu botei Oxalá aqui, né? Porque misericordiosos para mim. Pronto. Aqui chegou? Misericordioso? Pode ser, não tem problema. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Só quem pacifica é aquele que doutrina, que tem o conhecimento. Esse é fácil. Oxóssi. Como é que eu vou pacificar se eu não tenho o conhecimento? Oxóssi. E esse aqui me chamou a atenção. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Justiça, o karma movimentado. Coincidência isso aqui, pessoal? São 8 potências. Não, são 7 potências, desculpa. 7 potências e uma força. No caso aqui dos perseguidos, seria a justiça movimentada. Para quê? Para que a gente possa sair dessas sete bem-aventuranças que representam conceitos, e aqui é onde a gente começa a agir, começa a receber, começa a ser colocado em prova, se movimentar. São perseguidos pela justiça, porque o que teve de cristão perseguido, em nome do nosso... A igreja já estava prevendo, gente, vocês vão morrer, vocês vão para o circo romano, as feras vão comer vocês vão ser mortos, vocês vão, mas segure firme. Hoje aqui a gente é muito bonito, né? A gente está conversando. Mas e os cristãos da época? A bruxa, agora lembrei das bruxas vão queimar. E esse livro Vai Paulo curar o seu Estevam, chazinho pra tu ver. e esse livro Paulo Estevam, assim como o livro Ave Cristo, de Emmanuel também, todos dois, eles, principalmente o Paulo Estevam, que para mim, o Chico disse que é o livro preferido dele, porque é o único livro que ele estava reencarnado. Ele era João Evangelista. Então Paulo Estevam foi na época de João Evangelista, né? E Chico, e naquela época ali ele fala assim sobre a questão do Paulo, como é que ele era Saulo de Tarso, e como é que ele virou Paulo de Tarso. Ele mandou muita gente para fogueira, quando ele era o senador Saulo de Tarso. E mais tarde a revelação espírita nos trouxe que, não sei se vocês já ouviram falar, lá atrás, há 1000 anos antes de Jesus, existia um rei chamado Rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, era Paulo de Tarso. Que me dá esperança. Exatamente, o cara, tu viu como é que, quem conhece a história de Saul, o cara não era mole. 1000 anos depois ele, Saulo que vira Paulo. Hoje Paulo de Tarso é uma sumidade, né, cara? Paulo de Tarso, ele é um ser ultra mega iluminado, né? Me dá muita esperança essa história. Paulo de Tarso. Eu achava que na verdade era o rei Davi, né? Mas eu ouvi errado. O rei Davi não. O rei Davi era o rei Davi, nesse livro Paulo e Estevão, ele era um Estevão. Porque ele era uma personalidade mais branda. Tem tudo a ver com essa personalidade que já veio lá atrás, né? E o Paulo, que era Saulo, era muito... Ele ainda trazia aquela, né? Que era Saulo. E tu vê por que Davi e rei Saul vieram juntos, né? Porque dizendo, tinha um karma para resgatar ele. Então, 1000 anos lá atrás, né? Então, cara, é só a doutrina para nos trazer isso aí. Tu não encontra em outra religião. E essa peregrinação toda, eu só pude trazer para vocês porque eu li o livro A Caminho da Luz. Poderia ter trazido alguns conceitos trazidos de outras personalidades. Poder, sem ser do espiritismo, até poderia. Tem muita gente que fala muita coisa. Mas em relação à verdade, a gente tem que entender o seguinte, que se o espiritismo é a terceira revelação, ele é o que melhor revela a verdade. A terceira revelação é isso.
que veio lá de trás. E aqui nós tivemos os precursores também, antes de Kardec, que formataram, prepararam a doutrina espírita, que foi o espírito da verdade, o espírito de verdade. Você já ouviu falar? Você sabe quem é esse espírito de verdade? Que ajudou Allan Kardec a codificar a doutrina espírita aqui, na França? Aqui, espírito de verdade, que reencarnou como João Batista. E segundo Jesus, foi o irmão, foi o espírito mais evoluído nascido de mulher, que pisou na terra. Ele é que coordena, ele é o gerente de toda a doutrina espírita do astral. É Sócrates. Por isso que lá no Espiritismo a gente diz os precursores, Sócrates e Platão. Quem é Platão? Discípulo amado de Sócrates. Allan Kardec, Chico Xavier. E Sócrates foi João Batista. Falei João Evangelista? Não, João Batista. João Batista. É o nome lindo isso. Então, com todo o respeito que eu tenho pelos outros, que eu já li muitos aí fora, eu quando aprendi isso tudo, não. A gente tem que fazer uma escolha, né, gente? A gente tem que fazer uma escolha. E com todo o respeito que eu tenho pela amada Umbanda, o budista tem que aprender isso aí. Como disse o Leon Denis, o Espiritismo não é a religião do futuro, ela não vai tomar o lugar de nenhuma religião, mas é o futuro das religiões. A religião que não estudar a doutrina, que são os livros, vou repetir, não precisa se pertencer a uma federação, não precisa pertencer a uma casa. Isso tudo existe, graças a Deus, porque são agrupamentos que se unem para trabalhar em nome de Jesus. Mas a doutrina espírita é de Jesus e seus ministros. O Emmanuel deixou bem claro isso aí. Toda casa, agremiação, agrupamento, seja bem-vindo. Mas a religião ou o religioso não precisa entrar numa casa para aprender o espiritismo. É só ler os livros. E livro, cara, só de Chico Xavier tem 550. Só isso. Fechou? Fechou. Beleza. Valeu, gente.